Hoje nós vamos conhecer um livro que é fantástico. Um romance, especificamente. Só que por trás desse romance também nós iremos conhecer a filosofia existencialista. O livro que eu estou falando é esse aqui, ó. Memórias do Subsolo, de Fyodor Dostoiévski. Vem comigo. Fala galera do canal Na Leitura, aqui é Léo Ferreira e hoje nós vamos tratar desse ótimo livro. Esse livro é Memórias do Subsolo, livro de Dostoiévski. Olha, esse livro eu me encantei quando alguns amigos conversavam sobre Dostoiévski e ele me chamou muita atenção. Aqui dentro desse livro nós vamos verificar sobre a filosofia existencialista. É uma filosofia muito interessante que tem personagens muito marcantes também na filosofia, como Nietzsche, Sartre e outros. Dostoiévski vai tratar nesse livro a questão do existencialismo, os dramas do existencialismo. E esse livro, esse romance, vai ser basicamente dividido em dois momentos. No primeiro momento, nós vamos verificar alguns temas muito importantes, como por exemplo, a própria reflexão sobre a natureza humana, sobre a liberdade, temas próprios do existencialismo. Bom, só para a gente começar, esse romance vai mostrar um personagem criado por Dostoiévski, que é anônimo, mas ele tem algumas indicações ali daquilo que ele fez e também da sua personalidade. Nós vamos ver, por exemplo, que ele era um funcionário público, servidor público, tá? E também ele possui um momento, ele está vivendo um momento de uma angústia muito grande, uma angústia existencial muito grande, a tal ponto que ele decide se ausentar do mundo real e viver no subsolo de sua casa. E aí a gente já começa a entender também o quanto angustiado essa pessoa está vivendo, por conta daquilo que ele está se deparando com a realidade. Ele decide se esconder. E ele se apresenta como um homem amargo, com um comportamento autoconsciente, e que se decide muitas vezes se esconder. E o mais interessante eu vou até ler um trecho agora, que vai ficar muito perceptível isso. Muitas contradições. Contradições de suas escolhas, daquilo que ele pensa sobre ele mesmo. Tá? Vamos aqui. Sou um homem doente. Sou um homem raivoso. Sou um homem sem graça nenhuma. Acho que sofro do fígado. Na verdade, não tenho a menor ideia da minha doença, nem sei direito o que dói. Não me trato e nunca me tratei, apesar de respeitar a medicina e os médicos. Além do mais, sou supersticioso ao extremo. Bem, pelo menos o bastante para respeitar a medicina. Sou instruído o suficiente para não ser supersticioso, e mesmo assim sou supersticioso. Não, meus senhores, eu não quero me curar da raiva, e isso não há dúvida. É uma coisa que os senhores não vão me dar o trabalho de compreender. Claro, neste caso, não sou capaz de explicar quem é que estou infernizando com minha raiva. Sei muito bem que não posso, nem de longe, causar dano aos médicos, por não me tratar com eles. E sei melhor do que qualquer um que, com isso, só prejudico a mim mesmo e mais ninguém. Porém, apesar de tudo, se eu não me trato, é de raiva. O fígado está doendo, pois que dou ainda mais. Olha só como é que ele é uma pessoa que de fato é contraditório e já mostra pra gente que é uma pessoa muito difícil.
Então é aquele tipo de pessoa que é complexo, que para a gente se aproximar já é muito difícil. Mais para frente ele vai falar que ele é um servidor público, ele era um servidor público, ele era um daqueles servidores que era bruto, difícil de lidar. E ele vai falar que ele foi um funcionário cruel. Olha só como é que a pessoa faz uma autoanálise, ele tem uma capacidade, uma autoconsciência, mas ao mesmo tempo ele consegue se contradizer em suas próprias decisões, em suas próprias escolhas. Ele está girando em torno de si próprio. Então aqui nós vamos encontrar uma perspectiva existencialista muito complexa. Nós temos aqui um homem encontrar significado, sentido para a sua existência, sentido para a sua vida. Ou melhor, talvez até dar um novo sentido para a sua própria existência. E isso é muito interessante. Nós vivemos hoje numa sociedade que, se deixarmos, vamos nos tornar, como uma pessoa como essa. Uma pessoa amarga, uma pessoa que sofre de ansiedade, de depressão, que se esconde da realidade. E que, às vezes, prefere entrar num mundo, entre aspas, criado por ele próprio, um mundo cheio de autojustificativa, de que encarar a realidade, encarar a verdade. E é interessante que esse personagem ele vai se declarar o homem do subsolo. Por quê? Para mostrar exatamente essa falta de conexão com a realidade, com a sociedade, com a vida. É um homem que quer se isolar. E às vezes esse isolamento começa de um auto-isolamento, um isolamento de si próprio. Isolamento da sua própria existência. Por isso a amargura, por isso a ansiedade, por isso a depressão, por isso tantos males mentais, da saúde mental, que a gente pode hoje parar e talvez olhar para a nossa própria existência. Né? Bom, o livro então ele está dividido em duas partes. Na primeira parte nós vamos nos deparar com esse personagem e ali a gente vai trabalhar algumas questões sobre a natureza humana, a própria questão da liberdade, o determinismo, a alienação, que a gente vai compreender naquilo que eu já li aqui, a gente vai ver que esse homem ele é um homem desligado da sociedade, é um homem alienado. Tá certo? Meu filho está chorando. Vocês devem estar ouvindo, talvez no fundo aí, um choro de bebê, é meu filho. Deixa eu ver o que está acontecendo. Pois é, meu filho está com alguns meses, 7 meses, ele está crescendo os dentinhos, né? Então está sofrendo um pouquinho aí. Hora e outra ele fica um pouquinho enjoado. Mas vamos lá, minha esposa está com ele. Bom, e na segunda parte do livro nós vamos ver um relato onde o Dostoiévski vai descrever onde esse personagem ele precisa então se envolver com uma prostituta com o nome de Lisa. E essa prostituta vai mostrar para ele, na verdade, a partir dessa relação com essa prostituta, vai mostrar para ele que ele de fato é um homem que tem essa dificuldade de se conectar com o outro, com a sociedade, a tal ponto que ele precisou de um relacionamento com uma prostituta, ou seja, um relacionamento pago, para ter um relacionamento. Então, de fato, ali mostra essa distância que ele possui com o outro, com os outros, né, com a sociedade. É um homem complexo, é um homem difícil. Bom, como eu estava falando, esse livro, Memórias do Subsolo, tem um ponto significativo na filosofia existencialista. Ele, por exemplo, ele vai antecipar autores como Sartre e também o Camus, que são autores do existencialismo. É muito interessante porque esses dois autores vão trabalhar dentro do existencialismo a questão do absurdo e da liberdade humana.
Bom, eu trouxe também alguns pontos aqui que eu acho muito interessante dentro desse livro Memórias do Subsolo, para a gente refletir em relação àquilo que está no livro com a nossa vida. Exemplo, o conflito interno e a busca por sentido. Aqui nós temos um homem que passa por diversos conflitos e, ao mesmo tempo, ele luta por uma vida com mais sentido para ele. Apesar de toda a contradição, apesar da ansiedade, apesar do vazio existencial que ele possui, ok? Esse afastamento da sociedade, esse medo do outro, ali é um homem que ele precisa ultrapassar essas questões e buscar um sentido para a sua vida, para superar todo esse drama. Talvez as dores, e eu não vou dar esse spoiler para vocês, mas vamos trazer aqui como reflexão, mas talvez as dores que ele sinta, a dor no fígado que ele fala no início do livro, talvez não seja somente dores nessa perspectiva física, mas ali talvez esteja demonstrando outros problemas que ele precisa superar. Um outro ponto que eu gostaria de trazer para você é a importância de enfrentar a realidade em vez de fugir dela. Lembrando, ele foi um homem que fugiu da realidade. Passou a viver num subsolo, mas ao invés disso, enfrentar as suas dificuldades. Ao invés da gente entrar em um subsolo, entre aspas aqui, talvez não realmente em um subsolo, né? Mas entenda, às vezes a gente se auto-justifica, inventa coisas para nos enganar, né? Talvez esse possa ser o nosso próprio subsolo. Mas enfrentar de fato a realidade. Eu vou ter dificuldades, mas o que eu posso fazer para encarar isso? Como que eu posso lidar com essa realidade? A questão da liberdade humana. Isso é um tema muito significativo no existencialismo. A liberdade e a responsabilidade. Dostoiévski vai trazer isso para a gente. Hoje nós temos que entender que, dentro dessa perspectiva do livro, essa liberdade é uma liberdade quase como uma possibilidade de autodestruição desse homem. Mas Dostoiévski vai querer dizer para a gente o seguinte, que a liberdade que nós temos que agir livremente, com consciência e responsabilidade. Nós não podemos agir de qualquer maneira. Eu sou livre, logo eu vou fazer qualquer coisa. Não, eu tenho também que agir com responsabilidade. Ser responsável dos meus atos. O outro ponto que eu trago do livro é a questão da alienação dele, né? A dificuldade que ele tem de se conectar com a sociedade, com as pessoas, né? O isolamento do protagonista, né, desse livro vai mostrar para a gente assim, algo que é muito presente no mundo de hoje. Presente e crescente, né? Que é essa questão da alienação e também dessa vida desconectada com a sociedade. Alguns outros filósofos vão falar sobre isso como o individualismo. Nós temos, por exemplo, na mão o mundo, o celular, nós temos tantos poderes, mas a gente hoje não se conecta, apesar de viver num mundo conectado, mas a gente não consegue se conectar nem mesmo com os nossos vizinhos hoje. Nós vivemos distante. Nós vivemos dentro do nosso subsolo, que é o nosso próprio lar. E às vezes, dentro do nosso próprio lar, vivemos separados, em ilhas, isolados, dentro da nossa própria casa. Então, talvez esse livro vai trazer também uma reflexão para nós, para pararmos um pouco e voltarmos a uma realidade mais comunitária e não alienada, não individualista, não isolada da sociedade. Bom, essas são algumas reflexões que eu trouxe.
Na verdade, eu escrevi algumas outras mais aqui no meu notebook, mas até por conta do tempo do vídeo, eu quero trabalhar apenas essas para você. E dá a oportunidade de você ler esse livro. Leia esse livro. Não é um livro religioso, mas é um livro que vai mexer com você. Vai mexer com muitas questões existencialistas, humanas, e vai nos ajudar a amadurecer. Tá bom? Esse livro é um livro muito importante, significativo para cada um de nós. Então, acho que vai te ajudar muito. Memórias do Subsolo, de Fyodor Dostoiévski. Mais para frente eu vou fazer um vídeo, porque eu tive uma graça muito grande. Eu comprei esse livro, mas eu ganhei ele novamente, e não só ele, mas eu ganhei quase, se eu não me engano, todos os livros do Dostoiévski, numa coleção que um amigo ele precisava desfazer, porque ele estava mudando de uma casa para um apartamento menor. Então eu ganhei vários livros do Dostoiévski e também de outros autores. E eu dei graças a Deus. Eu comprei esse. O primeiro livro do Dostoiévski que eu tenho é esse. E eu dei graças a Deus porque, puxa, vai me economizar uma grana. E graças a Deus por isso. Bom, quero agradecer, não vou falar o nome da pessoa, mas quero agradecer muito a você por esse carinho de ter me dado esses livros. Vai me ajudar muito nesse trabalho aqui nas redes sociais. E que Deus possa te abençoar muito também em sua vida. E quero agradecer a você que está comigo aqui. E peço a você que possa deixar o seu like, compartilhe esse vídeo e mostre para muitas pessoas esse vídeo, para que talvez possa colaborar um pouco com a existência dela também. Peço a você, se você está vendo aqui embaixo, escrito assim, inscrever-se, clique ali e se inscreva. Também acione o sininho para que toda vez que eu publicar um vídeo, você possa ter acesso, tá bom? Muito obrigado, fique com Deus. Esse é o canal Na Leitura. Tchau, tchau.